Josué, capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, o verso 2 tem pelo menos 4 importantes pilares para que nós tenhamos uma prosperidade biblicamente concedida como fruto da nossa obediência. Então, o tema desta manhã é a prosperidade bíblica é fruto da nossa obediência. Vale dizer? Marcaram aí? A prosperidade é fruto da nossa obediência. É isso que está escrito aqui. Esse é o tema da nossa meditação nesta manhã. Eu pedi ao Roberto que selecionasse aqui para nós uma árvore com alguns frutos, que vai ser a ilustração desta meditação nesta manhã. Está ali uma árvore, estão vendo ali? Uma árvore bonita? Dá para ver? Dá para enxergar direitinho uma árvore? Independente da claridade. Dá para ver que é uma árvore forte, com vários frutos? Muito bem. A árvore, o tronco, é a obediência. Os frutos ali são os elementos da nossa prosperidade. Então a árvore é a obediência. É disso que se sustentam os ramos. E é na ponta deles que se produzem os frutos. Então os frutos vão acontecer como resultado da nossa obediência. Então, a estrutura das bênçãos e das vitórias e da prosperidade de Deus, a estrutura disso é a obediência. E o resultado é o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Então, a partir disso, nós vamos pensar. O que nosso texto está dizendo? Esse texto foi escrito quando Deus convocou Josué para substituir o Moisés, que havia sido convocado por ele há 40 anos atrás, para conduzir o seu povo desde a escravidão do Egito até a conquista de Canaã, ou seja, a terra prometida. Isso foi conhecido na Bíblia como Êxodo. Era a caminhada desde a escravidão do Egito até a terra prometida. Só que na entrada da terra prometida, Moisés morreu. Moisés morreu no final da jornada. Então ficou vago o seu cargo. Havia uma vaga ali que precisava ser preenchida. Porque Deus queria conduzir aquele povo até a conquista da terra prometida. Ele tinha prometido essa terra anteriormente a Abraão. Quando ele disse: Abraão, vá para Canaã, porque eu vou dar essa terra a você, e ali você vai construir uma nação. E esta nação será abençoada, porque eu vou abençoar a sua vida, e na sua vida abençoada, todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso que a Bíblia chama o crente de filho de Abraão, porque na verdade é filho da promessa que Deus fez a Abraão. Então, naquele contexto, então, essa terra fora prometida. O povo de Deus foi mais tarde conduzido ao Egito, tem uma história bonita na Bíblia, e durante 40 anos este povo caminhou no deserto, desde o tempo em que ele foi escravizado no Egito, até a reconquista dessa terra prometida, 40 anos. Moisés foi o líder desse processo. Josué trabalhou junto com ele. Josué foi um ajudante de ordem. Agora Moisés morre, então Deus vai chamar o Josué para ocupar o seu lugar, com o objetivo de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, ocupando aquela terra que Deus lhes havia prometido desde Abraão. Era uma promessa de Deus que agora,
com a condução de Josué, eles chegariam à ocupação dessa terra, que era o cumprimento da promessa. Então, veja só o texto que eu li, só o versículo 2, ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Acabei de falar sobre isso. Dispõe-te agora e passa esse Jordão. O que é o primeiro momento dessa palavra do Senhor com Josué? Dispõe-te agora e passa esse Jordão. Então, o que aconteceu? Quando Deus precisou de uma liderança, de uma pessoa, ele chamou e escolheu a figura do Josué. Por que ele escolheu a figura do Josué? Porque Josué já tinha dado demonstração de uma fidelidade há muitos anos atrás. Quando Moisés precisou que alguém fosse até Canaã para verificar as condições da terra e as dificuldades que eles enfrentariam para ocupar um espaço naquela terra, ele mandou 12 pessoas para irem lá fazer uma avaliação. 10 pessoas voltaram dizendo que a terra era complicada, que a terra era boa, ela produzia, mas é que tinha uma infinidade de povos que se engalfinhavam entre si, dominando partes daquela terra, e que era muito difícil ocupar um espaço naquela região. E eles voltaram desanimados e deram um relatório para Moisés dizendo que não valia a pena. Agora, Moisés está no meio do caminho, tinha uma promessa de Deus, mas aqueles 10 achavam que não compensava ir avante, não valia a pena enfrentar as dificuldades que eles teriam que enfrentar para possuir aquela terra prometida. Mas dentre aqueles 12, 2 deles, Josué e Calebe, voltaram, eles foram juntos, viram a mesma situação, olharam o mesmo lugar, mas esses 2 voltaram com outra percepção. Eles disseram: aquela terra é maravilhosa, a terra que Deus nos deu é um espetáculo, tem dificuldades, nós vamos ter problemas para nos instalarmos lá, mas temos a promessa de Deus que Ele vai nos separar um lugar especial lá, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos abençoar, Ele vai estar conosco. Então Josué faz um relatório mostrando as possibilidades extraordinárias que a terra possuía, e que eles, pela bênção de Deus, poderiam chegar lá e conquistar essa terra. Quando Moisés morreu, eles estavam na fronteira da terra. Então é Deus que chama o Josué e diz: Josué, o Moisés que veio até aqui morreu. Agora é o seu tempo, agora é a sua hora, agora é a sua oportunidade de ocupar o lugar que Moisés ocupou e continuar conduzindo este povo até o cumprimento da minha promessa na vida dessa nação. E até hoje a nação está lá e até hoje é uma referência mundial, né? Israel, por exemplo, hoje ocupa o mesmo lugar que naquele tempo Deus prometera que eles ocupariam. Mas interessante é essa frase. Por que Deus falou assim? Josué já não estava envolvido? Ele já não estava participando? Mas uma coisa é você participar no bolo. Uma coisa é você participar no conjunto, com todo mundo participando. Uma coisa é você participar na torcida. Outra coisa é você participar dentro do campo com a responsabilidade de fazer o gol. É totalmente diferente. Naquele momento, Deus fala com Josué: Josué, até aqui você foi o auxiliar. Até aqui você foi o segundo violino. Até aqui você estava como coadjuvante. Agora eu quero colocar você na posição de liderança absoluta. Agora eu quero usar a sua vida e dar a você a oportunidade de você assumir este compromisso e fazer com que aquilo que eu prometi se transforme em realidade. Olha que coisa importante quando Deus separa uma pessoa e diz: eu acredito em você, eu sei a sua história e estou certo de que você vai ser a minha resposta para essa necessidade. Você vai ser a minha ação na execução dessa obra, desse trabalho. Ou seja, através da sua vida, eu vou abençoar uma nação inteira. Através da sua vida, eu vou realizar um projeto que eu prometi
há dezenas e dezenas de anos atrás: eu vou dar a vocês a terra que eu prometi a Moisés, que eu prometi a Abraão. Então é quando Deus escolhe uma pessoa e dá para essa pessoa uma oportunidade, dá para essa pessoa um desafio, dá para essa pessoa um comprometimento, dá para essa pessoa uma missão, e diz assim: dispõe-te agora. Ou seja, eu quero saber se você está disponível para essa missão, se você está disponível para ocupar esse lugar, se você está disponível para assumir essa responsabilidade, se você está disponível para a dedicação que essa missão exige. É muito importante na vida da gente, quando Deus nos dá uma oportunidade e a gente precisa responder do jeito que ele esperava que Josué respondesse. Dispõe-te agora. Não é daqui a anos, não é daqui a dezenas de tempos, de meses, não é daqui quando você já tiver realizado as coisas que você julga importantes na sua vida. É hoje, é agora. O momento é esse, a oportunidade é essa. Agora o cargo está vazio. Agora é o momento de você assumir a responsabilidade de continuar essa obra. O que é que nós aprendemos aí, meus irmãos? Que muitas vezes Deus tem uma obra especial para a gente. Tem algo especial para a nossa própria individualidade, para a nossa particularidade. Mas nós estamos tão ocupados com tantas outras coisas, estamos tão envolvidos em tantas outras coisas, que não percebemos a voz de Deus nos selecionando, nos chamando, nos convocando para colocar sobre as nossas vidas uma oportunidade que nós nunca nem imaginamos. E não imaginamos porque muitas vezes não damos a Deus a oportunidade de nos comunicar o que Ele tem de especial para nós e de como Ele pode utilizar a nossa vida de uma maneira extraordinariamente relevante, extraordinariamente importante, não só para a vida de Josué particularmente, mas para o que ele poderia fazer com uma nação inteira através do Josué. Então Josué ali era um divisor de águas. Josué seria responsável pela completação de um projeto especial de Deus. E Deus tem um projeto para a nossa igreja. Deus tem um projeto para a nossa família. Deus tem um projeto para a nossa cidade. Deus tem um projeto para o nosso país. E Deus está precisando sempre encontrar aquelas pessoas com as quais Ele pode contar para que o seu projeto se realize. Então hoje nós estamos aqui como uma comunidade. Muitos lugares estão vagos nessa comunidade, porque faltam ainda aqueles que vão ocupá-los de maneira decisiva, de maneira importante. Na nossa escola dominical nós temos várias classes que poderiam ser formadas, que poderiam ser constituídas, que poderiam ser organizadas com o propósito de conduzir o povo a experimentar as mais extraordinárias bênçãos de Deus, as mais extraordinárias promessas de Deus, porque a Bíblia é um livro repleto de promessas, repleto de oportunidades, repleto de desafios. E muitas vezes nós somos alheios a tais oportunidades, alheios a tais possibilidades, porque somos ignorantes dessas promessas, ignoramos estas possibilidades, ignoramos estas oportunidades. Então o trabalho de uma igreja, desafiadoramente, é ser a voz de Deus para encontrar corações disponíveis para servir, corações disponíveis para acreditar nas promessas de Deus, corações disponíveis para dizer: eis-me aqui, conte comigo, como aconteceu no caso de Isaías. Isaías, quando foi adorar no santuário, encontrou o Senhor no seu alto e sublime trono. E ele impactou-se com a presença de Deus de tal maneira que aquilo incomodou a sua vida. E ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E hoje os meus olhos viram o rei e eu me sinto abalado com essa visão da grandiosidade de Deus, da santidade de Deus, da magnificência de Deus, do trono de Deus. Ai de mim que sou um homem pequeno,
E meus lábios estão comprometidos, minha mente está comprometida, meu coração está comprometido. Naquele momento de profunda reflexão, o Senhor Deus compadeceu-se do Isaías e mandou que um anjo saísse do seu altar com uma brasa, tocasse os lábios de Isaías, e veio uma frase desse: Isaías, eis que da minha parte, este anjo tocou os teus lábios com uma brasa viva, e isto purificou os teus lábios, por via de consequência, purificou a mente, purificou o coração, purificou a sua vida. Então a beleza e a santidade de Deus impactou Isaías e ao mesmo tempo curou Isaías. Curou Isaías da sua percepção negativa a seu próprio respeito, curou Isaías do seu comprometimento com as coisas erradas ao redor dele e dentro dele. Curou, transformou, salvou, libertou. E depois a voz de Deus diz assim: a quem enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós, Isaías? Quem há de ser a minha voz na comunidade, Isaías? O Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías entrou como alguém que é impactado pela grandeza de Deus, sentiu a sua limitação, mas via de resultado, logo em seguida, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor diz: então vai e proclama ao meu povo. E Isaías foi e se tornou o profeta Isaías, de quem a Bíblia tem um livro completo, que é o livro das profecias de Isaías. Então, dispõe-te agora. Coloca a vida no altar. Diga sim ao chamado de Deus. Veja as oportunidades que o Senhor está abrindo à sua frente. Entenda a importância da sua participação no reino de Deus. Entenda o quanto você é relevante, o quanto você já fez e o quanto poderá fazer. E se não fez nada, o quanto você poderá ainda fazer pelo mundo de oportunidades que Deus abre à sua frente. Você é importante, assim como Josué naquele dia foi importante. Mas nada dessa importância se concretizará se a palavra de Deus dispõe-te agora não encontrar eco no seu coração, não encontrar eco na sua vida. Dispõe-te agora. Apresente-se agora. Seja disponível para a obra de Deus agora. Ah, mas eu tenho muitas coisas relacionadas às minhas próprias obras. Eu estou preocupado com muitos projetos particulares e pessoais. Todos esses projetos são importantes. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É construir essa estrutura, que é a visão de Deus, o chamamento de Deus, a obediência, a disponibilidade. Dispõe-te agora é uma disponibilidade de cada um de nós para o que o Senhor Deus precisa que seja realizado em nome dEle, para a glória dEle, mas para a bênção de todos nós. Porque Deus não nos chama para nos prejudicar em nada. Deus não nos chama para nos prejudicar absolutamente em nada. Ele chama para abençoar a nossa vida e para abençoar a vida de uma porção de gente, exatamente porque Ele abençoou a nossa vida. Quando Ele abençoa a sua vida e quando você percebe que esta bênção de Deus chegou no seu coração, na sua vida, pode saber que todo mundo ao seu redor vai ser abençoado porque Deus abençoou a sua vida. Me lembro de uma situação especial, quando Jesus estava num barco e deu uma tempestade tremenda, e a Bíblia diz que tinha vários outros barcos ao redor. Quando aquela tempestade aconteceu, o Senhor Jesus estava num barco. Os discípulos chegaram para ele, e ele acalmou a tempestade por causa daquele barco quando os discípulos ali estavam. Mas na hora que ele acalmou a tempestade para aquele barco, todos os demais barcos se beneficiaram da tempestade acalmada por ele naquele momento. Assim é a vida quando Deus te abençoa. Todo mundo ao seu redor vai ser abençoado, porque a bênção do Senhor engrandece e ela não traz dor alguma, não traz mal algum. É bênção que é bênção, é bênção que abençoa. Foi assim que ele disse para Abraão: eu vou te abençoar, e na sua vida todas as nações da terra serão abençoadas. Na sua vida, sua família vai ser abençoada.
Na sua vida, sua cidade vai ser abençoada. Na sua vida, sua igreja vai ser muito abençoada. Mas é preciso que você se disponha a ser essa bênção. Que você se disponha a ser esse instrumento. Que você se disponha a ser esse canal através do qual a bênção de Deus possa fluir. Dispõe-te agora. Agora é um momento temporal. Agora é hoje. Agora é agora. Em cima da hora, em cima do lance. Eu quero ser um instrumento de Deus em cima do lance, na hora. Por quê? Porque Deus chamou Josué para a sua geração e para o seu contexto histórico. Deus está chamando você para o seu contexto histórico e está chamando você para a sua geração. Então, a sua geração vai passar. Não há nada que alguém do futuro possa fazer por ela e não há nada que alguém do passado possa fazer por ela. O único que pode fazer diferença na sua geração é você. O único que pode fazer diferença na sua geração, na sua família, na sua igreja, na sua sociedade, é você. E o único que pode transformar você numa bênção mega, de fato, é o Senhor. Por isso que ele diz, dispõe-te agora, porque eu vou ser com você, eu vou caminhar com você, eu vou cumprir as promessas que eu fiz a Abraão e a Moisés na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Então você é o ponto final da corrente. Hoje, o que Deus quer realizar nesta igreja vai realizar através de você. O que Deus quer fazer de especial nessa comunidade vai fazer através de você. Hoje, o que Deus quer fazer de extraordinário na sua família, vai fazer através de você. O que Deus quer fazer nessa cidade, Ele vai fazer através de você. Assim, Ele vai fazer através de todos aqueles que se dispõem agora e que assumem a responsabilidade de ocupar nesse contexto histórico e nesse momento de tempo, o chamamento, a responsabilidade e a consagração ao Senhor. Dispõe-te agora. Disponibilidade, prontidão, percepção de oportunidade. Esse é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é o lugar de Deus, é o momento de Deus, mas é o seu momento, é o seu tempo. É quando o projeto de Deus se encontra com o seu projeto, é quando o projeto de Deus se encontra com o seu sonho, é quando o projeto de Deus encontra com a sua disponibilidade. E aí há uma conjunção, e a Bíblia chama a isso de somos cooperadores de Deus. Ou seja, operamos conjuntamente com Ele. E Deus não falha, Deus não erra. Se a gente embarca com Ele nesse projeto, nessa visão, nesse sonho, com certeza nós usufruiremos a bênção da sua presença, da sua guarda e do seu poder. Moisés morreu, mas a obra continua. Fulano de tal morreu, mas a obra continua. Beltrano era muito importante nessa igreja, mas o Beltrano foi-se embora. A obra continua. O Beltrano não está mais aqui, mas a obra continua. E a obra continua com quem? Continua com você que está aqui. E continua com quem? Com aqueles que Deus, nosso Senhor, vai trazer e vai botar aqui para ser continuidade no projeto e no propósito dele. Você pode nunca ter pisado nessa igreja, pisou aqui a primeira vez. Pode ser que Deus chamou você a primeira vez para que você venha aqui e seja aqui um instrumento dele para fazer este povo herdar as promessas de Deus. Você é especial. Você é singular. Se você foi no passado uma bênção, ótimo. Se você está sendo uma bênção, ótimo hoje. Mas Deus sabe que a obra continua e Ele precisará de pessoas novas, com corações renovados, com vidas transformadas, com corações profundamente comprometidos com o propósito dele. Veja só um segundo ponto aqui. Moisés, meu servo, é morto. Segundo ponto é dispõe-te agora e vai à frente. 3. Passa esse Jordão. Então Moisés morreu, Deus chama o Josué e diz para ele, passa agora esse Jordão, tu e todo esse teu povo. Ou seja, você não vai sozinho para canto nenhum. Você vai com um povo, você vai com uma família, você vai com uma nação, você vai com uma geração. Você não vai só a canto nenhum. Na verdade,
você é instrumento de Deus para liderar um caminho, para liderar uma sequência. Assim como Deus chamou Josué, Ele te chama para onde você estiver, você vai ser um sinal do reino de Deus. Aonde você estiver, você vai ser uma liderança do Senhor para fazer com que as promessas de Deus aconteçam naquele contexto e na sua geração, no seu tempo. Por isso que você é chamado a dispor-se agora, para que agora Deus possa realizar neste lugar e neste momento aquilo que Ele quer realizar neste lugar e neste momento. E quem é que está nesse lugar e neste momento? É você. Você que está neste lugar e neste momento é que vai ser o instrumento de Deus para passar e atravessar o Jordão. Olha que coisa interessante. Passa tu e este teu povo atravessa o Jordão. Quantos jordãos, né? Quantos Jordãos você já atravessou na sua vida para usufruir os benefícios da promessa de Deus? Quantos? Aí eu não atravessei Jordão nenhum. Então está no dia de você começar a atravessar o Jordão. Está no dia de você começar a enfrentar os desafios. Está no dia de você começar a enfrentar os obstáculos. Está no dia de você começar a botar uma ponte em cima do Jordão para passar para o lado das promessas que Deus tem para a sua vida. Está na hora de passar o Jordão. Está na hora de superar. Está na hora de avançar. E quando Josué foi atravessar o Jordão, deixa eu lhe contar um segredo. Quando ele pôs o pé na água, Deus abriu a água. Deus está esperando você decidir para que a sua vida se torne uma potência nas mãos dele. Deus está esperando você. Por isso que ele diz, dispõe-te agora, não deixe para amanhã. O momento é agora. Passa esse Jordão. Qual é o Jordão que está te impedindo? Qual é o Jordão que está entre você e as promessas de Deus? Qual é o Jordão que está entre você e as conquistas de Deus? Qual é o Jordão que está entre você e as possibilidades de Deus? Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Pense agora, pergunte aí ao seu irmão do lado, qual é o Jordão que você tem que atravessar, meu irmão? Pergunte aí, Ruth, para Marisa, qual é o Jordão que você tem que atravessar? Pergunta aí, Dilson, pergunta para alguém aí, qual é o Jordão que você tem que atravessar? Tem algum Jordão na sua frente? Ou você está no meio do Jordão e está se afogando? Está no meio do Jordão e está se afogando. Você tem que fazer um SOS de última hora. Senhor, eu estou me afogando. E manda um socorro, um livramento para mim, porque eu quero atravessar esse Jordão. Qual é o Jordão que está na sua vida? Identifique esse danado desse Jordão aí. Danado não, porque o Jordão é bom. O Jordão é a água para a nação de Israel. O Jordão é uma bênção. Mas estava ali, precisava ser atravessado, precisava ser superado. Tem coisas na vida que precisam ser superadas para que a gente experimente o melhor de Deus. Tem coisas na vida que a gente tem que deixar para trás. Quando eles atravessassem o Jordão, eles deixariam para trás muita coisa, deixariam o caminho para trás, deixariam um pedaço daquela história para trás, deixariam a ideia de escravidão e entrariam na terra prometida. Passar o Jordão tem essas características. Você deixa para trás algumas coisas que tem que ficar para trás. Se você ficar preso no para trás, você não avança para frente. Você tem que ter a capacidade de fazer a escolha no presente, de ouvir a voz de Deus e avançar. Avançar na direção das promessas de Deus, que enriquecem e não traz dor alguma. A promessa de Deus não é sair arrebentando tudo, não. É encontrando o caminho que Deus lhe indica, submetendo-se ao propósito de Deus e frutificando a prosperidade de Deus. É isso que é importante. Então, todo este teu povo, atravessa o Jordão. Jordão é o obstáculo. Muitas vezes o obstáculo está ali. A gente até sabe qual é, mas a gente não consegue enfrentar, não consegue vencer, não consegue superar. Porque às vezes a gente está lutando com as forças da carne e do sangue. E às vezes, meus irmãos, presta atenção, tem lutas que não são vencidas pela carne e pelo sangue.
A Bíblia diz, nossa luta, algumas vezes, né, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que opera nas regiões celestiais. Então existem batalhas espirituais que não são vencidas com a nossa própria instrumentalidade. Precisamos do revestimento do poder de Deus. Por isso que Paulo diz, vocês precisam vestir a armadura do Senhor. Começa com a cabeça e termina nos pés. Efésios capítulo 6, depois vocês leiam lá. Você precisa se revestir da armadura do Senhor para enfrentar todos os dardos inflamados do maligno. Então significa que existem dardos inflamados do maligno que se predispõem contra você, contra a sua vida. E a sua carne e o seu sangue nada podem fazer contra isso. Por isso que a Bíblia diz, nós muitas vezes não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. O seu inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a sua família, não é o seu filho, não é o governo. Muitas vezes o que está por trás de tudo isso é uma ação diabólica e demoníaca. E você precisa estar guarnecido com a armadura do Senhor, para que você possa enfrentar todos os dardos inflamados do maligno e permanecer firme no dia mau. Porque a Bíblia diz que tem um dia mau. É aquele dia que o diabo escolhe, pega todos os seus dardos inflamados e tchum, 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 tchum. E você diz, rapaz, será que não vai passar isso? Será que não tem fim essa agonia? É o dia mau, é o tempo mau, é a época mau. Dispõe-te agora. Abra um espaço para Deus na sua vida. Abra um espaço para Deus na sua história. E diga, Senhor, eis-me aqui. Se eu tenho que atravessar o Jordão, conte comigo. Eu vou atravessar o Jordão. Vou me vestir da tua armadura. Vou enfrentar essas adversidades. Vou sair do lado de lá, cheio de flechas colocadas contra mim. Mas nenhuma vai vazar a tua armadura e nenhuma vai me atingir. Porque o Senhor é o meu pastor, é o meu protetor, é o meu escudo, é o guarda de Israel. Faz sentido para vocês? Então dispõe-te agora. Passa esse Jordão. Jordão é o obstáculo que a gente tem que enfrentar. São as barreiras que a gente tem que enfrentar. Outro dia um jovem disse, mas me diga aí, pastor, uma coisa prática que possa identificar como um obstáculo. Eu digo assim, a preguiça, meu filho. Preguiça é o maior obstáculo que tem. Tem tanta coisa boa que Deus quer fazer na sua vida, mas Ele não faz porque você está com preguiça. Você está preguiçoso. Então Deus diz assim, rapaz, eu tenho tanta obra para fazer na vida desse meu filho, mas está preguiçoso. Não sai do canto, fica molerando, não avança. Como é que eu posso fazer uma obra grandiosa na vida de um preguiçoso? É difícil. A Bíblia diz que a preguiça é um pecado. É um pecado. Que outro que eu posso fazer? Que outro obstáculo? Diga aí um obstáculo, você para me ajudar. Diga aí um obstáculo. É um obstáculo. É a capacidade de eleger prioridades. Às vezes a gente coloca em primeiro lugar o que não tem valor algum do ponto de vista dos grandes projetos de Deus. E deixa o projeto de Deus lá na rabeira. Se sobrar tempo, e o tempo é uma mercadoria escassa, quase nunca sobra. Então as coisas de Deus ficam na retaguarda. E você coloca como prioridade coisas transitórias, efêmeras, e que não tem grande valor. Então você diz assim, puxa, eu poderia ser tão abençoado por Deus. Mas não é Deus que deixou de abençoar, foi você que escolheu encher sua vida de outras coisas, que não o propósito de Deus, que não o chamamento de Deus, que não a bênção de Deus. Então, passar o Jordão significa pular obstáculos. Veja só, é o ponto final da caminhada, é depois do Jordão. Tem que passar o Jordão para experimentar o cumprimento da promessa de Deus. Se você fica do lado de cá, se você fica dizendo, o Jordão é muito difícil, o Jordão é muito largo, o Jordão é muito fundo, arranja um barco e atravessa esse Jordão, meu irmão. Encontra um caminho, um jeito, constrói uma ponte, mas passa para o lado
das bênçãos prometidas pelo Senhor. Não fique aquém das suas possibilidades. Não fique aquém das suas oportunidades. Não fique aquém do que Deus pode fazer na sua vida. Por acomodação, por preguiça, ou por qualquer outra coisa, ou até por ignorância. Não. Esclareça-se em Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Busque na palavra de Deus o conselho de Deus. Organize-se estruturalmente, obedecendo a palavra de Deus, a instrução da palavra. Venha para a escola bíblica dominical, estude a palavra. Venha para os cultos de quarta-feira, ore junto com seus irmãos. Atravesse os obstáculos, atravesse o Jordão e entre na terra prometida. Vamos encerrar então? Quando entra na terra prometida, diz o final do versículo. Olha só o final do versículo como é lindo, ó. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa para este lugar que é a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus tem uma dádiva para você. Deus tem. Ele tem bênçãos grandes para você. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus abençoador. Então, se tem alguma coisa impedindo, supere esse obstáculo. Resolva esse obstáculo. Avance e entre na terra que ele prometeu aos filhos de Israel. Isso é simbólico. Esse terra prometida é o símbolo do que Deus tem prometido aos que seguem a sua palavra, o seu evangelho. Isto é símbolo do que Deus pode e quer fazer com a vida de uma pessoa que se submete à sua liderança e à sua autoridade. Isso é símbolo do que Deus pode fazer por você. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou dar. As vitórias de Deus não são coisas que acontecem num rompante. Todo lugar que pisar a planta do seu pé significa um processo, é um passo de cada vez. Todo dia pisou a planta do pé, então é uma caminhada, é uma jornada. Realizar o projeto de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida é um propósito, é um projeto, é uma caminhada que é passo a passo. Mas cada lugar que pisar a planta do seu pé significa uma caminhada progressiva. Você vai progredindo conquista a conquista, vitória a vitória, até que você se sente pleno de Deus, pleno das bênçãos de Deus e sendo um canal de bênçãos para todos ao seu redor. A Bíblia diz que você chegou na plenitude da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, conforme ensina a Escritura, eu vou fazer nascer dentro dele um rio de águas vivas que vai fluir de dentro para fora. Então, atravessar o Jordão é entrar no manancial das águas vivas que estão lá do outro lado, que são as promessas do Senhor. Não se contente com o que você tem agora em Deus e por Deus, porque Ele tem muito mais para você no momento em que você caminhar, obedecendo esse chamamento de Deus. Prontidão, aqui e agora. Então vamos lá. Moisés, meu servo, morreu. Agora é a sua vez, Josué. Agora está aberta uma oportunidade para você. Não sei qual é ela, nem como é ela, mas Deus tem uma oportunidade para cada um dos seus filhos, porque Ele não nos chamou para sermos omissos, inexpressivos, inconsequentes e sem qualquer significado no seu reino e na sua história. Ele nos chamou porque Ele tem algo especial para nós. Moisés morreu na geração dele, agora é a sua geração. Josué morreu e viveu na geração dele, agora é a sua história, agora é a sua geração, agora é o seu momento, agora é o seu tempo. Esta igreja é o seu povo, esta igreja é a sua comunidade, esta igreja é a sua família espiritual. Agora, este é o seu lugar, agora esta é a sua hora
agora este é o seu momento. E disse mais: dispõe-te agora, entrega ao Senhor esse caminho agora. 3, passa esse Jordão. 4, recolhe as bênçãos prometidas do outro lado, lá onde o Senhor disse que eles deveriam chegar. Amém, meus irmãos? Então, vamos encerrar aqui agora? Então, esse é o seu tempo e a sua oportunidade. Dispõe-te agora, passa o Jordão e receba as promessas de Deus.